Muzan Kibutsuji é o principal antagonista da série Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, como mais conhecido aqui no Brasil. Sua origem remonta ao período Heian, do Japão feudal, há mais de 1000 anos, nascido como um humano, doente e fraco. Muzan veio de uma família nobre, mas sua saúde precária o condenava a uma vida curta e dolorosa. Ele mal conseguia se mover sem sofrer crises e os médicos previam que ele não viveria por mais de 20 anos. Desesperado por uma cura, Muzan foi tratado por um médico misterioso que administrou uma medicina experimental feita a partir de uma flor rara chamada lírio-aranha azul. A planta deu a ele poderes imprevisíveis, ganhou força sobre-humana, imortalidade e a capacidade de se regenerar de ferimentos graves, mas ao custo de uma fraqueza fatal à luz solar, que o queima até a morte. É justamente por conta dessa fraqueza que o Muzan fica tão abaixo na lista, já que sua regeneração é insano bastante para o deixar bem mais acima. Muzan pode se recuperar de danos em frações de milésimos de segundos, regenerando membros decepados, órgãos perfurados ou até mesmo reconstruindo seu corpo inteiro. Mesmo enfraquecido, os Hashiras acreditavam que não estavam acertando ele, já que ele se regenerava na mesma velocidade que era cortado, o que dava uma certa impressão de intangibilidade. Ele demonstrou sobreviver a explosões, envenenamentos e até desintegração parcial sem perder o ritmo em batalhas, mas como eu mencionei, sua fraqueza à luz solar o deixa mais abaixo, já que os próximos não contam com uma fraqueza tão simples e alguns nem mesmo possuem uma. Já o pecado da Raposa Pan começou como um bandido órfão e abusado, sobrevivendo roubando para viver, mas sua convicção mudou quando ele ouviu falar sobre a fonte da juventude. Esse que era um tesouro sagrado do clã das fadas, localizado na floresta do Rei das Fadas, que concede vida eterna ao ser bebido. Motivado pela ganância e desejo de escapar da mortalidade, Ban escalou a árvore gigantesca que guardou a floresta e encontrou Elaine, a guardiã fada da fonte. Inicialmente, ele tentou roubar a água, mas foi capturado por Elaine, onde aos poucos ganhou sua confiança. Infelizmente, a floresta foi atacada por um demônio que a incendiou, juntamente com a Elaine, mas ela salvou o Ban porque se apaixonou por ele, forçando ele a beber da fonte da juventude. Ele se juntou aos 7 pecados capitais após isso, onde sua imortalidade o tornou lendário por sobreviver a execuções, torturas e batalhas impossíveis. Ban regenera de ferimentos catastróficos quase instantaneamente, incluindo perda de membros, órgãos vitais, decapitação, esmagamento do corpo inteiro, redução a pedaços de carne ou poças de sangue, e até mesmo ser incinerado até virar cinzas completas. A maioria das Hashi Nanatsu no Taizai morrem quando tem a cabeça destruída, independente de quão poderosos eles sejam, mas nem mesmo isso é capaz de parar o personagem, como vimos na batalha contra o Galan. Sua regeneração é tão absoluta que ele ignora fadiga, fome, falta de ar e envelhecimento, e seu sangue carrega propriedades curativas semelhantes à própria fonte. Mas ele também conta com fraquezas, não tão simples quanto a do Muzan, porém ainda são fraquezas. Se ele tiver só uma retirada ou receber um ataque de chamas demoníacas, sua regeneração não irá salvá-lo e ele vai conhecer a morte, o que deixa ele mais abaixo dos demais. Já Caim Marco é conhecido como o Imparável, mas se todo mundo conhecesse ele a fundo, seria chamado de Imortal. Ele é meio-irmão de criação de Charles Xavier e cresceu com muita raiva e inveja do irmão mais novo, que era superdotado e inteligente, enquanto Caim era maltratado pelo pai alcoólatra, sofria bullying na escola e se sentia muito inferior. Os dois serviram juntos no exército e numa missão no Oriente eles se abrigaram numa caverna antiga durante o bombardeio. Lá dentro tinha um templo perdido e Caim encontrou uma joia vermelha brilhante chamada Gema Escarlate de Sitorak. Ao tocá-la, ele se transformou num ser gigantesco, com armadura vermelha indestrutível, força absurda e momentum imparável. Os poderes do fanático não vêm de mutação genética, mas sim de magia mística. Ele é basicamente o campeão de Sitorak na Terra. Dentre os poderes que ele recebeu, e quase não precisa utilizar, temos a sua super regeneração, que por anos foi considerada a melhor de toda a Marvel. Sim, acima até mesmo do Hulk. Ele cura em segundos, muitas vezes instantaneamente, como quando perfuraram o olho dele e no mesmo instante apareceu inteiro novamente. Em outra história, o demônio Despair esfolou o fanático vivo até sobrar só o esqueleto, arrancou pele, músculos, tudo, e ele continuou lutando como ossos por um tempo. Quando recuperou o poder total da gema, o corpo inteiro se reconstruiu rapidinho, como se nada tivesse acontecido. Mais recentemente, no evento de gala dos X-Men, o Nimrod esmagou o crânio dele de um jeito bem feio. Parecia que tinha matado de vez o personagem, mas pouco depois, o fanático já estava em pé de novo, sem sequela nenhuma. Ele até chegou a explicar mais recentemente que a gema que cura ele magicamente corre em suas veias. Depois que ele cortou laços direto com Sitorak, ancorou o poder do próprio corpo e roubou tudo para si. O fator de cura virou parte permanente dele, juntamente com os poderes, sem depender mais de um deus para ativar. Mas avançando, Wade Wilson era um mercenário canadense talentoso, especialista em combate, mas diagnosticado
diagnosticado com câncer terminal em estado avançado. Desesperado para sobreviver, ele se voluntariou para o programa Arma X, o mesmo que criou o Wolverine, onde os cientistas injetaram nele um soro derivado do fator de cura do mutante Logan. O experimento funcionou, claro, de forma parcial. O fator de cura ativou, salvando sua vida e impedindo que o câncer o matasse, mas o processo saiu de controle. Em vez de curar o câncer, o soro o fundiu ao fator de cura, transformando suas células em um ciclo eterno de regeneração cancerígena. Suas células morrem e renascem como células cancerígenas, morrendo, criando uma regeneração infinita e caótica. Sua regeneração é um pouco instável dependendo da história, onde ele se consolidou como praticamente imortal não tem muito tempo. Antigamente ele tinha uma certa limitação, que ele precisava colocar os membros perdidos de volta no corpo para que eles se curassem. Ele não só não tem mais esse limite, como seu fator de cura subiu muito de nível por conta do Thanos. Acontece que a entidade morte se apaixonou pelo Deadpool e o Titã ficou enciumado com o caso amoroso dos dois, já que o Thanos é apaixonado pela morte. Ele usou uma combinação de magia e tecnologia para transformar o Deadpool em um ser totalmente imortal, impedindo ele de ficar permanentemente com a morte. Hoje em dia ele não conta mais com essa maldição, mas ainda consegue fazer coisas como regenerar a partir das cinzas, o que ainda é bem insano. Indo para o mundo dos animes, Madara Uchiha nasceu durante a Era dos Estados Combatentes, sendo ele o líder do clã Uchiha e filho de Tajima Uchiha, a quem sucedeu a liderança. Madara era um gênio nato e seu chakra era excepcionalmente forte, herdado como reencarnação de Indra Otsutsuki, o filho mais velho do Sábio dos Seis Caminhos. Ele despertou o Sharingan cedo, evoluindo para o Mangekyou Sharingan após traumas emocionais e ficou conhecido como o segundo mais poderoso de sua geração. Mas o seu poder se tornou realmente sem limites após ele retornar como Edo Tensei e depois ressuscitar completamente. Madara usava técnicas de cura básicas de chakra para tancar danos, mas seu poder aumentou após implantar as células de Hashirama. Isso permitiu aguentar sem problemas ataques de todas as bestas com caudas seguidamente, mas ele se tornou verdadeiramente imortal após absorver todas elas. No auge, como Jinchuriki dos 10 caudas e a absorção da árvore divina, ele foi partido ao meio mais de uma vez pelo Naruto e pelo Sasuke e nem mesmo se importou. Madara ainda instigou Gai a usar o 8º portão e recebeu de peito aberto seus golpes, se mantendo vivo e acordado após ter metade do corpo destruído com o golpe final da besta verde Konoha. E olha que Taijutsu era uma das poucas coisas que conseguiam causar algum tipo de dano nele. Apesar da sua regeneração não ser tão expressiva e rápida quanto de outros nessa lista, ele não possui fraquezas conhecidas. Madara só podia ser derrotado de duas formas, ou sendo selado ou transformado na Kaguya, como aconteceu. Apesar de até hoje não ter uma explicação muito grande do que aconteceu de fato, mas ele foi derrotado dessa forma. Mas nunca foi indicado nada que pudesse matá-lo permanentemente, e por isso ele entra para o vídeo na 8ª posição. E continuando com os animes, Majin Buu foi criado pelo mago do mal BBG há milhões de anos, apesar de que no Daima o mérito foi dado à bruxa Marba, mas vou seguir com a história inicial. BBG invocou o Buu para ajudá-lo em sua ambição de conquistar tudo, mas nunca conseguiu o controlar completamente. BBG selou o Buu em um casulo após ele se rebelar e o mago morreu antes de usá-lo plenamente. Milênios depois, o filho de BBG, no caso Babidi, reviveu o Buu na saga de Dragon Ball Z, usando energia coletada de lutas para quebrar o selo, onde podemos ver os seus reais poderes. Quanto à sua regeneração, ela é uma das mais absurdas e quebradas em todo o mangá e anime de Dragon Ball e no geral, considerada a maior de todo o anime de Dragon Ball. Majin Buu regenera de danos extremos em segundos ou instantaneamente, graças à sua composição mágica e elástica. Seu corpo é como uma massa de chiclete vivo, feito de energia mágica, não de células normais. Ele regenera membros perdidos, buracos no peito, tronco inteiro explodindo, corpo sendo reduzido a pedaços, se regenerar a partir de fumaça e até mesmo uma única partícula minúscula ou molécula. O controle que ele possui sobre seu corpo é tão alto que ele pode aumentar os seus membros, trocar membros de lugar e até se multiplicar em dezenas de partes. Isso o torna ainda mais difícil de matar, já que todos teriam que ser destruídos ao mesmo tempo. Mas ele não é totalmente imortal. Se o seu corpo for completamente destruído em um ataque extremamente massivo, como uma Mega Genkidama, ele pode morrer, como aconteceu no final da sua saga. Já Aizen nasceu como um Shinigami comum na Soul Society, mas sua vida inicial é muito pouco detalhada no mangá, aparecendo inicialmente como tenente da 5ª divisão e mais tarde se tornou capitão. Desde cedo, Aizen demonstrou inteligência superior, reiatsu imenso e uma curiosidade insaciável pelo funcionamento do mundo das almas, Hollows e Shinigamis. Ele fingiu lealdade por décadas, manipulando eventos como a execução da Rukia e o assassinato do Central 46, tudo isso para obter o Hogyoko, esse que era um objeto criado por Kisuke Urahara que materializa os desejos mais profundos de quem o possui, transcendendo limites entre Shinigami ou Hollow, concedendo poder absoluto e evoluindo o portador. Aizen implantou o Hogyoko em si mesmo, revelando sua verdadeira
verdadeira natureza durante a invasão da cidade, onde ele evoluiu várias formas ao absorver as almas e se adaptar em batalha. O Hogyoko concede regeneração de alta velocidade, permitindo que Aizen cure ferimentos graves quase instantaneamente. Ele sobrevive a buracos no peito, perda de braços, ataques massivos de capitães e continua lutando sem pausas. Durante a luta final contra Ichigo, Aizen é atingido pelo Mugetsu, um ataque que desintegra completamente, apagando seu corpo físico, alma e presença espiritual em um vazio de nada. Mesmo assim, o Hogyoko o reconstrói do zero em momentos, evoluindo o personagem para formas mais poderosas e transcendentes, adaptando resistências novas e aumentando seu Reiatsu. Essa regeneração não é só física, ela é reativa e evolutiva, forçando o Hogyoko a manifestar o desejo de Aizen de sobreviver e vencer, mesmo que isso signifique mudar sua própria existência. Mais limites existem. O Hogyoko pode rejeitar o portador se o desejo não for forte o suficiente, e selos, como o de Urahara ou exposição de certas condições, podem neutralizá-lo temporariamente, mas nada o mata permanentemente sem intervenção extrema no nível conceitual. Voltando para os quadrinhos, Alec trabalhava nos pântanos da Louisiana numa fórmula biorrestaurativa, uma coisa que podia fazer plantas crescerem rápido para acabar com a fome no mundo. Os criminosos agentes de um grupo misterioso invadiram o laboratório dele para roubar a fórmula, mataram sua esposa e explodiram tudo. Alec, coberto de chamas e encharcado da fórmula, correu para o pântano e caiu na água. Ele morreu ali, mas os produtos químicos misturados com a vegetação do pântano criaram uma criatura vegetal humanoide que acreditava ser Alec transformado. Isso até a chegada do Alan Moore, que trabalhou muito o personagem e revelou que Alec realmente morreu, e o que surgiu no local era uma entidade vegetal elemental, um avatar do verde. Essa que é uma força cósmica que conecta toda a vida vegetal do universo, e eu já tenho vídeo aqui no canal falando tudo sobre ela. Mas enfim, como o corpo dele é feito de material vegetal consciente, ele não cura no sentido normal, ele reconstrói o corpo inteiro a partir de qualquer pedaço de planta que exista no tempo e no espaço. Para se terem ideia, quando o Anti-Monitor estava destruindo tudo, ele enviou sua consciência para outro universo para reconstruir seu corpo lá, garantindo a sua sobrevivência. Ele já conseguiu fazer a mesma coisa, mas ao invés de viajar para outro universo, ele viajou no tempo, para o tempo da Segunda Guerra Mundial. Enquanto existir o verde em qualquer lugar no tempo e no espaço, e isso inclui o multiverso, o personagem pode voltar. Claro que ele ainda conta com fraquezas. Caso seu corpo seja desconectado com o verde, coisa que já aconteceu, ele pode morrer, mas é extremamente difícil fazer isso, apesar de não ser impossível. Já o Lobo, o caçador de recompensas intergaláctico mais insano e violento dos quadrinhos, é um dos personagens com fator de cura mais absurdos e consistentes de toda a ficção. Lobo nasceu no planeta Kizarnia, um mundo pacífico e utópico habitado pelos Kizarnianos, uma raça de seres brancos de pele pálida, uma cultura de harmonia e amor pela natureza. Como um adolescente rebelde psicopata, Lobo odiava tudo isso e decidiu fazer um projeto de ciências para a escola. Ele criou e depois liberou um escorpião venenoso, geneticamente modificado, que liberava uma toxina letal apenas para Kizarnianos, matando todos da sua raça no processo. Isso o tornou imortal na prática, já que, segundo uma lenda em Kizarnia, só outro Kizarniano poderia matá-lo permanentemente. E isso meio que seria impossível, já que ele tinha eliminado todos os outros. Seu corpo se regenera de danos extremos em segundos ou instantaneamente, com pouca ou nenhuma dor aparente. Alguns de seus feitos são simplesmente voltar a partir de uma única gota de sangue, ou mesmo com todo o seu corpo desintegrado. Mas ele não tá aqui simplesmente por isso, ele tá aqui porque o paraíso e o inferno fizeram um acordo de nunca pegar a sua alma, já que ele era incontrolável demais. Até mesmo a morte aceitou esse acordo. Isso fez dele definitivamente imortal, e caso todo o seu corpo seja destruído, sua alma buscaria o ser vivo mais próximo, e esse ser vivo iria se transformar no lobo. Ele até tem limites, mas são poucos e raros de aparecerem. Em algumas versões, regeneração pode ser atrasada por danos massivos ou armas cósmicas específicas, mas nada o mata de vez sem violar as regras do universo. E indo para o nosso top 3, Alucard nasceu em 1431 como Vlad III Drácula, filho de Vlad II Dracul, e foi capturado pelos otomanos ainda criança, sendo torturado no processo. Em 1476, durante uma batalha contra os turcos, suas tropas foram derrotadas, seu povo foi massacrado e ele mesmo foi capturado para ser executado. Desesperado, bebeu o sangue dos mortos no campo de batalha, abraçando as trevas, e isso o transformou no primeiro vampiro verdadeiro. Por ser um vampiro verdadeiro e por conta de alguns elementos que eu não vou elaborar tanto para não estender o vídeo, Alucard regenera de praticamente qualquer dano de forma perfeita e rápida. No mangá, ele é cortado ao meio, explode em pedaços, tem o corpo queimado por fogo sagrado, perfurado por estacas abençoadas ou baionetas do Anderson e sempre volta rindo, se reformando do nada. O segredo da regeneração dele vem de dois fatores principais: sua linhagem como vampiro e o sangue que ele bebe. Ele absorve as almas e o sangue das vítimas que bebe ao longo dos séculos, tendo milhões de almas dentro
dele. Quando morre, uma alma morre no lugar dele, e o seu corpo se reconstrói usando essas almas como estoque de regeneração. Mas além disso tudo, no clímax da luta contra Millennium, o Alucard absorve o sangue de Schrödinger, baseado no paradoxo quântico do gato de Schrödinger. Ao misturar isso com os milhões de almas que tinha dentro dele, tudo vira uma bagunça e o Alucard some da realidade por 30 anos, virando um número imaginário que não existe de verdade em lugar nenhum. Durante esses 30 anos, mesmo sem corpo, a consciência dele continua ativa e ele vai matando uma por uma todas as almas absorvidas até sobrar só a essência do Schrödinger. Aí, com a mente limpa, ele pensou: eu existo, e se reconhece como si mesmo de novo. Isso ativa o paradoxo de Schrödinger dentro dele, forçando o retorno imediato à realidade, e ele reaparece do nada, inteiro e regenerado. Depois disso, ele ganha permanentemente esse poder paradoxal e pode escolher existir ou não onde quiser, ficando ainda mais impossível de matar de vez. Já Craig Hollis nasceu com uma mutação única. Ele é o único membro conhecido da espécie Homo Supreme, um estágio evolutivo além dos humanos normais e dos mutantes. Isso significa que ele evoluiu além da morte em si. Ele é basicamente o próximo passo da humanidade, projetado para sobreviver a tudo. Desde criança, uma entidade cósmica, que é uma espécie de anjo da morte, tentava o matar, mas ele sempre voltava à vida de algum jeito sem nem entender o porquê. Além de se curar, vai lembrar que ele não tem só regeneração rápida, ele tem imortalidade retroativa. Pode ser morto de qualquer forma, baleado, explodido, decapitado, esmagado, queimado, até virar cinzas, seja o que for. Mas ele sempre ressuscita quase imediatamente ou em segundos, curando-se completamente sem nenhuma sequela. Não importa o dano, o corpo se reconstrói do zero, como se a morte nunca tivesse acontecido de forma permanente. Em histórias mais sérias, entidades cósmicas explicam que ele está destinado a sobreviver até o fim do universo, sendo o último ser vivo para descobrir o grande segredo final de tudo. Diferente de personagens como Wolverine, que se regenera devagar, ou Deadpool, que precisa de tempo para partes grandes, Craig cura instantaneamente de morte total. O personagem já chegou a afirmar que ele é o único no multiverso que é verdadeiramente imortal, mas esse posto é compartilhado agora com o primeiro lugar da lista. Bruce Banner, um cientista nuclear brilhante e tímido, trabalhava para o exército desenvolvendo uma bomba de raios gama. Durante um teste no deserto, um adolescente invade a área e Bruce corre para salvá-lo, empurrando o personagem para uma trincheira segura, mas acaba sendo atingido em cheio pela explosão. Em vez de morrer, ele absorve uma dose massiva de radiação gama que altera o seu DNA para sempre. Quando sente raiva intensa ou estresse ou medo, Bruce se transforma no Hulk, ganhando uma série de poderes, e atualmente um deles é a completa imortalidade. Isso vem principalmente da série Immortal Hulk, que redefiniu o personagem como um ser que não pode morrer de verdade. O Hulk tem uma regeneração e ressurreição ligada à radiação gama, a porta verde, conectada ao Below Place e ao poder do One Below All. Mesmo se Bruce morre, o Hulk ressurge à noite e atualmente sua regeneração e imortalidade estão no talo. O líder, usando magia e estando no posto de Mago Supremo, pois é, não me perguntem, mas ele está lá, teleportou o Hulk para dentro do gigantesco buraco negro que existe no centro da nossa galáxia. O Hulk não só sobreviveu à entrada do objeto cósmico, como também sobreviveu dentro do local eras a fio. Passou tanto tempo que sua raiva fez ele superar a força gravitacional do buraco negro, e após isso, ele até mesmo o destruiu na base da força bruta. O Hulk ficou tão poderoso com esse acúmulo de raiva que estava encarando Galactus de igual para igual, isso até Franklin Richards o mandar de volta para casa. Mas por que o Hulk está acima do Homem Imortal? Simples, o The One Below All já mostrou que sabe como matá-lo, logo, sua imortalidade possui uma fraqueza, mesmo que seja desconhecida para nós. Já o Hulk ainda não demonstrou ter algum tipo de limitação, ainda mais ligado a essa entidade, fazendo dele a criatura mais indestrutível de toda a editora e de toda a lista de hoje. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual desses você acha que tem o melhor fator de cura na ficção. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e anime para ajudar o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!